Bom dia a todos. Desejo a vocês hoje um bom domingo. As minhas palavras, elas são de agradecimento a esta casa, aos seus centenas de trabalhadores que aqui se encontram, para que possamos levar esta mensagem do Cristo, da doutrina espírita a todos. Estar na Sociedade Espírita Amor e Caridade, só o nome sintetiza por que nós viemos aqui hoje de manhã. Amor e caridade é o resumo que Jesus traz para todos nós, para que possamos ter saúde. Há necessidade de entendermos culpa, depressão e obsessão. Claro que eu não vou falar, discorrer profundamente sobre os três temas, porque nós levaríamos aí centenas de anos, talvez. Mas por que trouxemos esses três temas juntos? Porque o entrelaçamento deles é muito profundo, muito íntimo. Por isso que temos que discorrer sobre eles, para que tenhamos mais felicidade na Terra, para que possamos ter não só saúde do corpo físico, mas também a saúde do espírito. Quando o André leu, por orientação do seu Vanin, Psicologia da Gratidão, sem dúvida nenhuma, o Espírito Joana de Ângeles, pelas mãos venerandas de Divaldo Franco, nos traz essa temática com muita profundidade, com muita clareza. Eu peguei vários ensinamentos da Joana, mas eu estou trazendo aqui o que o Chico Xavier nos traz das suas várias entrevistas sobre esse tema. Como que o Chico nos orienta, qual que é o pensamento dele, através dele próprio e do André Luiz, para que possamos refletir nesta manhã sobre o tema. Então o Chico traz para nós que depressão pode ter como causa a consciência que tem o espírito dos débitos passados, sobre a forma de culpa. Então, como que isso acontece com relação à depressão? Então, a depressão é uma doença da alma, que tem raízes profundas no nosso passado espiritual ou na presente encarnação. Claro que nós não podemos generalizar isso. Nós temos que ver a depressão como uma patologia muito grave, muito séria, com nuances variadas. Nós, como médico espírita, nós temos condições de enxergar um pouquinho além, um pouquinho a mais do que a medicina convencional, principalmente os psicólogos e os médicos psiquiatras. Nós temos que entender que é uma doença da alma e que representa os nossos débitos, os nossos conflitos, que muitas vezes contraímos nessa existência, mas que muitos deles estão no meu passado espiritual, e isso vem à tona para todos nós em forma de culpa. Então, o que é culpa? Aí, Joana de Ângeles, em Jesus e Atualidade, culpa é sombra perturbadora da personalidade, esculpida nos painéis profundos da individualidade. Traduzindo isso, trazemos lá no nosso consciente
da nossa existência atual, ou podemos trazer isso de uma forma inconsciente, que eu vou falar daqui a pouco. Então, o Chico Xavier traz para nós 2 quesitos básicos que nós precisamos hoje sair daqui entendendo isso, para que possamos ser pessoas mais otimistas, para que possamos abraçar mais, para que possamos olhar mais para os que convivem com a gente. E entendendo isso, com certeza, amor e caridade, vocês hoje terão um novo conceito, pensarão mais sobre isso e o que isso significa nas nossas vidas. Obrigado, André. Desculpa, então, culpa e pensamento, o Chico traz para nós que são as 2 problemáticas para que nós possamos entender isso. E, como eu falei, essa culpa, ela vem de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. E isso está relacionado com os nossos pensamentos. Eu vejo no consultório e encontro com as pessoas, elas sempre perguntam, como eu trabalho na área da cardiologia, todo mundo tem uma pergunta assim, ó, o que faz mal? O que eu devo comer? Antes eu falava assim, ó, comer é importante, mas faz mais mal o que sai da boca do que o que entra. Só que agora eu vou complementar essa frase minha. Faz mais mal o que sai da boca e o que eu penso. Pensar, gente, é fundamental. Então, o cultivo de pensamentos negativos faz com que eu permaneça num padrão vibratório negativo. E o que acontece quando há uma persistência nisso? Então, o cultivo de pensamentos negativos, a persistência nesse baixo padrão vibratório, colabora para que esse estado, eu trouxe aqui depressão, mas eu vou mostrar mais para frente um slide, de várias patologias, que essas patologias se agravem, né? E isso vai criando na minha vida um círculo vicioso. Por outro lado, ao contrário, quando eu tenho pensamento positivo, isso eleva o meu padrão vibratório. Como que a gente faz para ter bons pensamentos e manter um padrão vibratório elevado? Eu já disse aqui no começo, é só através do amor e da caridade, que a gente traz aqui como o serviço ao próximo, a prática do amor. Com isso, eu vou criar painéis mentais, eu vou abrir psiquicamente condições em que eu vou assumindo os meus débitos do passado, eu vou assumindo a minha culpa e eu vou me libertando desse estágio. Mas para isso não tem outra situação, condição. Por isso que eu às vezes falo para os pacientes que eu teria que prescrever na receita, ó, você precisa amar. Como é que eu vou prescrever? Vão me internar daí. Mas eu preciso prescrever para os pacientes. Por quê? Porque estar num padrão vibratório elevado, eu me preocupar com o próximo, como o samaritano, que ele desce, atende, leva e fala, olha, atende ele que na volta eu passo para acertar. Sendo que o levita e o homem religioso passaram, olharam, coitado, está doente, e foram embora. E a prática do amor é fundamental. Agora, se eu assisto Big Brother, já levanto de manhã, tem gente que levanta de manhã já dando choque. Não tem? Nós vamos ver.
Opa. Então, a persistência em pensamentos negativos, baixo padrão vibratório, eu fico na negatividade. Aí vem a culpa. E aí o que acontece? Isso fica de forma persistente e eu começo a adoecer. Não crio condições para enfrentar isso, superar isso e mudar esse padrão vibratório. Aí vem a depressão, a ansiedade, o suicídio, os problemas sexuais, o álcool, as drogas, esquizofrenia e complicador de abuso sexual. Então, o aumento desse padrão vibratório faz com que a frequência dos meus pensamentos, eu aumento a capacidade de penetração dos meus pensamentos. O que acontece se eu estou no padrão vibratório muito baixo, não estou elevado? O que acontece com as pessoas, por exemplo? Vocês conhecem gente que já levanta soltando faísca? Nada está bom, reclama de tudo, existe uma irritabilidade permanente. A pessoa se sai num domingo desse de sol lindo, não, puxa, esse sol está quente, hoje está muito frio, esse vento insuportável. Então, é esse padrão vibratório que nós precisamos vigiar, que nós precisamos mudar isso, para que consigamos ter pensamentos, diria assim, novos, ter a capacidade de os nossos pensamentos ter uma penetrabilidade maior na nossa vida, auxiliando no nosso equilíbrio mental. Na questão da culpa, né, essa baixa capacidade de ter pensamentos, eu fico perturbado, que é o que a Joana definiu, essa perturbação que o espírito carrega. Por que isso acontece? O André leu aqui no começo, né? A Joana define bem isso. Eu tenho a minha capacidade das minhas existências, eu trago isso e de acordo com o meu nível evolutivo, eu tenho condições de fazer mais, de superar mais, de acordo com aquilo que eu posso. Mas toda vez que nos desviamos da lei fundamental do universo, que é a lei do amor, que é Deus, e isso não é aqui só no nosso orbe, nós temos que estender isso, porque essa lei, ela é universal, ela está aqui e está em mundo que a gente nem conhece. Então, toda vez que nos desviamos desta lei, que é uma lei básica, que é uma lei fundamental, vamos nos deparar com esses transtornos, com esses desequilíbrios, e trazemos lá nos painéis profundos da nossa individualidade, como diz Joana de Ângeles, a culpa. E quando rompemos esse compromisso com essa lei, nós passamos a carregar isso. E isso é automático. E tem algo dizendo para nós, você errou. E nos tornamos escravos disso. Desviamos da lei. Isso é automático. Você errou. Você errou porque tem alguém te acusando? Não. Não existe culpabilidade. Não é alguém apontando para você que você errou. É um estado de perturbação pelo simples fato de nós termos infringido a lei. E isso é automático. E nós temos um jeitinho, eu não gosto de falar isso, né? Mas a gente cria subterfúgios e a gente faz duas coisas. Ou nós ficamos carregando isso,
quietinho, que até seria melhor, mas nós sempre acusamos o outro. Sempre o outro é culpado. Por isso que a gente convive, e todos nós temos isso, algum grau de irritabilidade, de cólera. Se nós pudéssemos fotografar a nossa face espiritual num momento de cólera, olha, a gente ficaria muito assustado em ver isso. E essa inadvertência que temos no trato conosco mesmo, entre nós, às vezes, trabalhadores do movimento espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lar, quando, já vou lembrar o nome dele lá, ele faz o dossiê do André Luiz, quando o André Luiz é chamado suicida, isso é verdade, isso acontece mesmo, porque para o médico, no plano espiritual, fica muito fácil fazer diagnóstico, porque isso fica esculpido no nosso perispírito. Deixa eu voltar. Então, quando a gente ouve que no plano espiritual a nossa máscara cai, e cai mesmo, lá o médico consegue fazer um dossiê e ver o que está registrado lá. Toda a nossa irritabilidade, a nossa inadvertência com os amigos, que foi o que aconteceu com o André Luiz. Apareceu todo lá, tratava mal as pessoas, fazia os seus aperitivos, achando que não teria problema nenhum, que era uma coisa inocente, que não teria consequências. Tinha vida noturna, tinha desequilíbrio sexual. Então isso fica esculpido no nosso perispírito e nós mostramos isso. Por isso a facilidade do diagnóstico na vida espiritual. E em conflitos existenciais, como forma de esconder o conflito, surge a autocomiseração, a autocompaixão. E nós sempre depositamos no outro. Quando alguém está muito irritado de manhã, que acorda já soltando faísca, não olhem assim. Está aí a psicanálise, os psicólogos que tiverem aí no salão que possam me ajudar, para entender, né? A pessoa está jogando no outro toda a sua mágoa, todo o seu ressentimento. Por isso a necessidade de vibrar bem, de vigiar os nossos pensamentos, como assevera Jesus. E isso tem um preço, que muitas vezes nós não nos damos conta, a gente não percebe isso, e fica registrado. Todos nós aqui estamos vivendo de forma perigosa. A gente acha que viver perigosamente são os abusos cometidos por aí, velocidade, alimentação, na área do sexo. Não. Os nossos pensamentos nos faz viver de forma perigosa e nós não damos conta disso tudo. Quem lê Nosso Lar, dos 80 pacientes que tinham na enfermaria do Nosso Lar, 57 deles foram antes do tempo. Nós vamos morrer antes, se não vigiarmos os nossos pensamentos, se não procedermos no bem do próximo, trabalhar no bem. Vocês estão de parabéns, domingo de manhã, essa casa cheia, vir aqui por uma proposta para o Espírito, porque vocês vieram aqui hoje pelo Espírito que somos, imortais, que vamos sobreviver ao túmulo. E que muitos de nós, todos nós aqui, às vezes, ou quase sempre,
ou na maioria das vezes, vivemos de forma perigosa. Os números são alarmantes em relação às patologias da mente. A depressão tem que ser encarada por médicos, psiquiatras, psicólogos com muita seriedade. Por que até 2030 a OMS está dizendo que será a principal causa de doença, ao lado das doenças cardiovasculares? Porque nós nos esquecemos de Deus. 66% dos europeus não conhecem Jesus. Vivemos do materialismo, do ter em detrimento do ser. Isso é viver perigosamente. E o que a obsessão, como é que a obsessão se encaixa em tudo isso? André Luiz, em Domínios da Mediunidade, ele diz assim, que todo transtorno neurótico tem espírito. Tá? Não vamos causar uma polêmica e gerar dúvidas, mas todo transtorno neurótico, nós podemos afirmar assim, a obsessão. Não são todas as patologias mentais que está ligado à obsessão. Mas nós precisamos entender, porque isso está muito entrelaçado. Culpa, depressão e obsessão. E Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médicos, é uma definição fantástica. Define a obsessão como o domínio que certos espíritos logram sobre certas pessoas. E no livro, aprendemos no Livro dos Espíritos, o codificador vai e pergunta: influenciam os espíritos sobre nós? Muito mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles que vos comandam. Então há necessidade de um entendimento da obsessão, que agradeço ao Sr. Vanin, que me ajudou complementou o tema da minha palestra. Então, culpa e obsessão frente ao que é essa epidemia que está aí, a obsessão. Nós, médicos espíritas, os psicólogos, temos que entender isso. E hoje ela está pautada no Código Internacional de Doenças. É aceito na medicina. Então, nós precisamos entender. Aqui eu tiro, né? Então, uma visão assim mais profunda, mais elaborada, que a Joana traz para nós. Aqui no meu não aparece. Aqueles que se não conscientizam do erro e preferem ignorá-lo, soterram-no no inconsciente, que o devolve de maneira inamistosa, irônica, quase perversa, contra tudo e contra todos, que é o que acabamos de dizer. Então precisamos nos conscientizar para que façamos o enfrentamento e vamos deixando essa culpa de lado. Eu sempre digo que o passado é uma chama que ardeu e não volta mais. O homem psicológico, maduro, vive o presente. Então, para encerrar, vamos dar considerações finais de como lidar com tudo isso. Então, no Despertar do Espírito, Joana diz: a culpa terapêutica evita que o paciente se lhe agarre, transformando-a em necessidade de reparação do delito. Assim, derrapando em situação patológica. Trata-se apenas de uma conscientização de conduta, com vistas à vigilância emocional e racional para os futuros cometimentos. Então precisamos racionalizar isso, entender isso,
para que tomemos uma atitude renovada perante a vida, que nos perguntemos o que estamos fazendo, o que estamos pensando, o que queremos para a nossa vida. Porque o fato de viver certos, porque eu não creio na imortalidade, sinceramente, eu não creio, eu sei, e quando eu sei que não vou morrer, a minha vida tem que ser diferente, eu preciso ter propósitos diferentes, preciso alterar o meu padrão vibratório. A racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz. Não fico me culpando, sem punição, nem justificativa. Divaldo Franco nos diz que quem se justifica, não se modifica. Mas a simples, achei fantástico essa definição. Eu faço uma digestão psicológica de tudo isso. Eu elimino e aproveito só aquilo que vai me fazer bem, aquilo que me é necessário. Após esse auto-perdão, surgem os valores da reabilitação, que facultam o enfrentamento das consequências desencadeadas pelo ato praticado. Preciso perdoar. Quem foi na conferência em Curitiba, ou quem assistiu aqui pela TVC, entendeu o que é o auto-perdão e como isso abre a minha mente e eu consigo resgatar isso, consigo resolver e consigo dar o primeiro passo. Como que nós fazemos isso, por exemplo, numa pessoa que está deprimida? Você precisa amar, você precisa ajudar o próximo. Não adianta. Por quê? Ela está com a sua autoestima abaladíssima. Não tem vontade. Não consegue dar o primeiro passo. Por isso que a terapêutica espírita é importante. Por isso que a harmonização da casa espírita, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, se faz necessário. Porque isso cria um padrão vibratório diferente. Por que muitas pessoas estão mal, estão doentes, vêm aqui na casa espírita, a pessoa fala, não sei o que aconteceu, estou melhor. O familiar fala, nossa, ele está mais bonzinho. Por quê? Porque nesse momento, aqui, teoricamente, o padrão vibratório tem que ser o de excelência. A pessoa entra aqui e momentaneamente cria para ela esse padrão de vibração e ela consegue perceber, opa, preciso mudar, porque a depressão e esses transtornos, em palavras bem simples, eles estão nos dizendo, fulano, você precisa mudar, você precisa ser diferente. Porque a leitura médica hoje, o paciente, por exemplo, tem uma úlcera no estômago, nós vamos lá e tratamos o efeito, mas a tradução qual que é? Que pessoa diferente preciso ser porque estou com uma úlcera no estômago? Então, meus irmãos, não tem outra saída. Essas palavras não são minhas. É o Mestre Jesus que está nos dizendo, e o excelso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, cria esse slogan, que fora da caridade não há salvação. Não há como melhorarmos de todos os nossos transtornos se não soubermos amar. André Luiz, através de Chico Xavier, nos diz para plantarmos simpatia. E isso, a doutora Candace Pert, neste livro fantástico, Moléculas da Emoção, explica que quando plantamos simpatias,
o nosso cérebro produz sementes das emoções, as serotoninas, as dopaminas e as noradrenalinas. E ela traz isso num livro fantástico, que nos chama a essa grande mensagem da codificação espírita, que é fora da caridade não há salvação. Porque dizendo isso, o codificador não disse que é fora do espiritismo, e nem fora da igreja tal ou outra. Mas nos refletindo sobre isso, e aprendemos isso na conferência, muitos espíritas não serão salvos. E muitos não espíritas poderão ser salvos. Porque é fora da caridade. E sejamos os semeadores que André Luiz nos pede. Saiamos por aí plantando simpatia. E Jesus é um modelo para todos nós, para toda a humanidade, desse orbe e de todos os outros que ainda não conhecemos. Jesus foi o protótipo da felicidade. E Joana de Ângeles traz a mensagem excelsa em Jesus e atualidades. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e do espírito, da alma. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado, e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução da tua vida. Essa foi a bibliografia que eu usei. Muita paz e meu muito obrigado.